Olá, bom dia, povo brasileiro. Deus nos abençoe dessa manhã, uma ótima sexta-feira. Hoje nós vamos comentar sobre a lição de número 9, a lição do dia 3 de março de 2024. Eu sou o canal Foco na Mensagem e me chamo Presbítero Edivaldo. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Família, primeiro ministério e maior patrimônio. Essa é a lição. Tá bem? Texto áureo. A base do texto áureo hoje está em 1 Timóteo 5, versículo de número 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que infiel. Duas coisas importantes: cuidar dos seus e depois da sua família. Nós temos que cuidar de nós, cuidar da nossa família e cuidar da igreja de Deus. Agora, se nós não temos cuidado com a nossa casa, teremos cuidado com a família de Deus? Se nós não cuidamos bem da nossa família, será que teremos cuidado com a família de Deus? Isso é fundamental. A verdade aplicada no final da lição, eu vou fazer um respaldo sobre ela. Os três objetivos, tá? O primeiro objetivo, mostrar que a família é o nosso primeiro ministério. Então, na parte 1 da lição, tá? Nós teremos abordando isso aqui. Família, nosso primeiro ministério. Então, o nosso ministério começa onde? Na igreja ou dentro da família? Onde começa o nosso ministério? Na igreja ou na família? É dentro da sua casa que começa o seu ministério. Filho. O obreiro é avaliado primeiro dentro da sua casa. É isso aí. Então, a primeira parte da lição, nós estaremos abordando sobre isto, tá bom? O texto de referência, ele está baseado em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 4 e 5. E 1 Timóteo 5, versos 8 e 16. No 4 e 5, Paulo está dizendo, para quem Paulo está dizendo isso aqui? Que governe bem a sua casa. Paulo está dizendo para alguém que tem cargo de liderança na igreja. Paulo está te dirigindo para quem tem um cargo de liderança na igreja, quem exerce um cargo de liderança na igreja. Principalmente presbítero, evangelista e pastor. Por quê? Porque os outros não são líderes, são o auxiliar de trabalho, o diácono, mas o presbítero já tem uma função pesada na igreja, assim como o evangelista e o pastor. Eles têm um cargo bem pesado na igreja. Então, é um cargo que, se eles vão governar a igreja, a casa tem que estar bem. Não adianta eu querer governar bem a igreja e a minha casa está toda desconcertada. Não vai. Não vai. Governe bem a sua casa. Os filhos têm que ser sujeitos, têm que obedecer, tá? Com toda modéstia. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, será que terá cuidado da igreja? Se você não sabe mandar na sua casa, ordenar a sua casa, você vai conseguir colocar a igreja em ordem? Não vai. Não vai, mas não vai mesmo. Depois ele fala no capítulo 5, tá? Se você não tem cuidado do seu, vai ter com a família? Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não sobrecarregue a igreja, para que não possa sustentar as que deveras são viúvas. Também outro ponto importante. Tá, vamos lá para a parte 1 da lição? O preâmbulo do tópico 1 e 1, 2, 1, 3 vai lá sobre a família é o nosso primeiro ministério. Vamos lá. A importância, devemos dar mais importância ao ministério.
ao sucesso pessoal do que a família. Está fadado ao fracasso. Veremos nessa lição que dar mais importância ao ministério, ao sucesso pessoal do que a família é estar fadado ao fracasso. Tem pessoas que dão mais sucesso, mais tempo para a igreja e a família fica deixada em segundo plano de lado. Tem pessoas que têm mais tempo para estar na igreja e a família fica desprezada, abandonada. Então tem que tomar cuidado, você tem que conciliar a igreja com a família, com o trabalho. Você tem que dividir um tempo para a família, tá? Igreja, trabalho e amigos. Tem que conciliar um pouquinho do tempo para cada um. Às vezes eu vejo maridos não crentes que brigam com a esposa. Poxa, você está na igreja todo dia. Você não tem tempo para a família. Aí tem casamento que acaba. Às vezes o marido não se converte porque a mulher não é sábia. Tudo isso acontece. Como também tem mulher crente como tem também ao inverso. O homem crente com a mulher não crente e a mulher crente com o marido que não é crente. Também reclama. Gente, tudo na vida você tem que conciliar, senão você perde a família. O que é mais importante é a família ou a igreja? O que é mais importante, a família ou o sucesso? O que é mais importante? Família. Importantíssimo. Como as demais coisas são importantes. Mas temos que saber dividir o tempo. Adequar ao tempo cada coisa. Senão fica fadado ao fracasso. Infelizmente. Porque é ela que nos dá a sustentação, o apoio para crescer na igreja. O que nos dá sustentação e apoio para crescer na igreja? Família. É a família que dá apoio e sustentação para crescer na igreja. Tá? Família é meu primeiro ministério. Quem não vive bem em casa, provavelmente não será feliz no ministério. Olha, será que é verdade? Quem não vive bem em casa também não é feliz, não vive bem no ministério. Concordo plenamente. Isso aqui a gente vê todo dia na rotina. Né? A pessoa que não vive bem na família também não tem aquela vida boa na igreja. Por quê? Não sabe dividir o tempo. Não sabe aproveitar as oportunidades para estar com a família. Não adianta ensinar os outros o que a família ainda não viu em você. Aqui que está o problema. Infelizmente tem um obreiro muito machista que ele ensina muito bem na igreja. A casa é completamente desmantelada. Ele ensina muito bem na igreja, mas a casa é completamente desordenada e desmantelada. Aí tem uma pergunta, como é que está a sua casa? Será que você está ensinando bem a sua casa? O que adianta você pregar muito bem na igreja, mas a sua casa está toda desconcertada? Ei, primeiro coloca a sua casa em ordem, para depois você ensinar na igreja. Quer ensinar na igreja? Quer exortar os irmãos na igreja? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Se a família estiver toda desmantelada, casamento fracassado, como é que você vai ensinar alguém na igreja se o seu casamento não está bom? Então não ensina, filho. Primeiro vai consertar a sua casa. Vai colocar a sua casa em ordem primeiro para depois você ensinar na igreja. Senão não adianta ensinar. É perda de tempo. As pessoas não vão dar crédito. Não vão dar crédito ao ensinamento. A igreja não cresce. Você cai em descrédito porque você ensina uma coisa na casa de Deus, mas você vive outra na família, vive outra na sociedade, vive outra na comunidade, vive outra no emprego, vive outra no meio da parentela. Ou seja, você tem várias faces em vários lugares. Aí como é que você quer que a sua família esteja na igreja? Como é que você quer que a igreja receba bem a sua palavra se sabe da sua vida lá fora? E esse que é o grande problema. Então está aqui o preâmbulo do tópico 1.
A família tem muita influência no ministério do obreiro. Concordo plenamente. Gente, a família é muito importante na vida de um obreiro. Hoje, não são todas as igrejas, mas tem igreja que primeiro, para consagrar alguém, tá? Ela vai avaliar a família. Tá? Vai ver se o comportamento familiar dele em casa é bom. Se o comportamento dele na sociedade é bom, se o comportamento dele no meio dos parentes é bom, se o comportamento dele na igreja é bom, se o comportamento dele na comunidade é bom. É a igreja que avalia, para depois consagrar. Porque depois consagra um monte de lobo por aí. Que na igreja ele é um cordeiro. Em casa é um leão. Na igreja ele é um cordeirinho. Em casa é um leão. Que é uma dupla personalidade. Tem que tomar cuidado com isso. Tá aqui, ó. Precisamos governar primeiro a nossa família. Também concordo. Primeira coisa que nós temos que governar é a nossa família. Depois, a igreja. Seu ministério começa na sua casa, depois ele começa na igreja. Infelizmente tem uma turma por aí que quer exortar a igreja, quer colocar um cabresto na igreja, mas a família está toda assim, ó, desmantelada. Ele não vive bem com a mulher dentro de casa, muitos não vivem bem com a mulher dentro de casa, então um casamento de fachada, aí quer ensinar a igreja a andar numa coisa que não anda. Então primeiro, antes de você ensinar, vê primeiro como é que está você. Olha no espelho, olha só. Meu celular aqui é como se fosse um espelho, ó. Aqui eu consigo alinhar o bigode, ó. Tá vendo? Eu consigo alinhar a camisa, ver se não tá torta, ó. Eu consigo acertar o óculos, vejo como é que tá o cabelo, ver se não tem nenhuma sujeira no rosto, olha só. Fazendo no celular como se fosse um espelho. Primeiro eu tenho que olhar no espelho para ver como é que eu tô, para depois eu consertar os outros. Não adianta eu querer consertar os outros se eu estou desconcertado, se a minha casa está desconcertada. A minha mensagem não vai ter crédito. A sua mensagem não terá crédito. Tá? Então, primeiro, governar bem a casa. Isso aqui, sem sombra de dúvida, é uma grande verdade. Primeiro, governar bem a sua casa. Quem não administra adequadamente a sua família não terá respaldo suficiente para prestar algum serviço no reino de Deus. Olha, primeiro você tem que administrar bem a sua casa, senão você não vai ter respaldo no reino de Deus. Gente, família e igreja tem que estar assim bem alinhada. Família e igreja tem que estar bem alinhada, ó, alinhada. Isso aqui é alinhamento, ó. Tá certinho. Quando eu faço isso, ó, desalinhamento. Observe, tem uma diferença. Isso aqui é desalinhamento. Aqui, ó, alinhamento. Ó, família e igreja. Ó, família e igreja. Observe como é que tá. A família tá cá embaixo, a igreja lá em cima. Ó. Sucesso e família. Ó. Rede social e família, rede social e igreja. Há um desalinhamento total. Gente, tem que estar bem acertado. Se não tiver, não adianta. Não adianta. Tá? Não adianta. Tá? Isso aqui é o resumo do tópico 1.1 que eu peguei aqui tudo e resumi. 1.2. Precisamos conquistar primeiro quem? Nossa família. Não adianta querer conquistar a igreja, conquistar o pecador, conquistar os irmãos, se eu não faço nada para conquistar a família. Eu preciso fazer alguma coisa para conquistar a minha família. O que eu preciso fazer para conquistar a minha família? Preciso fazer alguma coisa. Para conquistar a minha família, eu preciso fazer alguma coisa. Então, o tópico 1.2 está dizendo que primeiro eu preciso conquistar a minha família. A família deve ter prioridade em nossas vidas. Olha,
O que a família precisa ter em nossas vidas? Prioridade. Às vezes eu dou mais prioridade ao aparelho celular, a uma caneta, objetos pessoais. Dou mais prioridade aos amigos. Dou mais prioridade aos parentes. Dou mais prioridade à igreja e à família. Lá embaixo. Você precisa primeiro dar prioridade para a sua família. A igreja é muito importante, servir a Deus é excelente. Mas se eu não souber conquistar a minha família, eu perco tudo. É a base. É a base. A família é a base, tá? Prioridade aonde? A família deve ter prioridade. A Bíblia diz assim, Mateus 6, 25 ao 33. Mateus 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar a Deus é prioridade. Ter a sua família ao seu redor também é prioridade. Nós vemos muitos casamentos que se acabaram, famílias que se acabaram, porque muitas das vezes eu coloco algumas prioridades que eu acho que é importante, em primeiro lugar, e deixo a família depois, deixo Deus para depois e deixo a família para depois. Eu deixo Deus para depois e deixo a família para depois. Nem Deus quer que nós abandonemos a nossa família. Não. Deus não quer que nós abandonemos a nossa família por qualquer coisa pequena, supérflua e banal, que vai acabar rápido. Tá? Então aqui o top 1.2, praticamente falando isso aqui. Tá? Então tá aqui, top 1.2. Família deve ter prioridade. No sentido primário, seria no aspecto de cuidar. Quando fala prioridade, aqui tá dizendo que a prioridade aqui é você cuidar da sua família, cuidar da família, alcançar, cativar, socorrer, se importar com o seu bem-estar, não sobrecarregar a igreja, porque aí tem pessoa que não cuida da família, joga tudo para a igreja. Aí é a igreja que vai se virar, aí o pastor, coitado, é que vai carregar um peso. Tem pastor que já está arriado de tanto carregar o peso da família dele e o peso da igreja. Porque tem algumas pessoas que, em vez de resolver alguns problemas na casa dele, traz tudo para a igreja. Tem problemas que a igreja vai resolver. Tem problemas familiares que a igreja vai resolver. Mas existem problemas que você não precisa nem trazer para a igreja primeiro, você tem que resolver lá na sua casa. Quando for muito grave, você traz para a igreja resolver. E tem pessoa que não quer resolver nada, quer trazer tudo, descarregar tudo para o pastor. Você precisa separar isso. Tá? Quando for alguns problemas pessoais, filho, resolve na sua casa com um bom diálogo, com uma boa conversa. Quando for um problema para a igreja tomar uma atitude em relação à sua família, você vai trazer para a igreja. Tem diferença. Tem pessoa que não sabe resolver nada. Aí traz uma coisinha boba que podia sentar e conversar e se acertar. Aí traz para o pastor. Aí vem outra coisinha boba que ele podia sentar e resolver. Aí traz o pastor. Gente, tem coisa que você tem que sentar em casa e resolver em casa. Tem coisa que é para a igreja. E tem coisa que é para a justiça resolver. Tem 3 situações. Tá? Tem coisa que você resolve em casa. Tem coisa que você tem que trazer para a igreja resolver. E tem coisa que é caso de justiça. É separado. Quando é caso de justiça, a igreja não interfere. Quando é causa para aconselhamento, para tomar uma atitude, é com a igreja. Mas quando for caso gravíssimo,
filho, aí você tem a justiça para cuidar. Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Você não pode sobrecarregar a igreja. Muitos ajudam famílias de fora, de outros estados, o que não é errado, mas não ajuda as suas viúvas, os seus órfãos, os seus pais idosos, os seus portadores de necessidades especiais. Ó, olha aqui uma coisa importante. Muitos não ajudam os de dentro, ajudam de fora. O de fora está com um problema seríssimo de doença ou outras coisas similares, e ele está olhando lá fora enquanto o seu está precisando aqui. Eu aprendi uma lição muito importante. Eu não posso capinar a roça do vizinho, sendo que a minha roça precisa de limpeza, precisa de cuidado. Então tem que cuidar da minha roça e deixar a roça do vizinho. Cuidar da minha roça primeiro. O tópico 1.3. Precisamos restaurar primeiro o altar da nossa família. Aqui vai falar de comunhão. Se o altar da família estiver quebrado, filho, não adianta você orar a Deus que Deus não vai responder. Pronto, falei. Se o altar da sua casa está em ruína, está quebrado, filho, não adianta você ficar na igreja que nem um doido lá, querendo fazer acontecer se a sua casa está desconcertada, se o seu altar está quebrado. Ei, como é que está o altar da sua casa, hein? Como é que está o altar da sua família? Está quebrado? Aqui, ó. O conserto primeiro começa em casa. Ó. O altar começa em casa. Concordo plenamente. Começa em casa. Não adianta ser o máximo na igreja, ser exímio em tudo aquilo que faz, se o altar da família está precisando de reparo. A sua própria vida e da sua família depende da espiritual e da devocional. Se elas não estiverem bem, há necessidade de restauração. A nossa comunhão com Deus começa dentro de nossa própria casa. Opa! Aonde começa a nossa comunhão com Deus? Aqui, ó. Dentro de casa começa a nossa comunhão com Deus. Então a nossa comunhão com Deus começa aqui. Depois lá na igreja. É aqui. Se tiver quebrado aqui, filho, não adianta. Precisa restaurar. Ei, restaura a sua casa enquanto é tempo, hein? Não adianta você ficar pulando na igreja lá cheio de reteté, cheio de fogo, querendo mostrar para os irmãos que você é cheio de poder, se a sua casa está desgovernada, hein? Se o seu altar está quebrado. Ou restaura primeiro o altar da sua família, da sua casa, para depois você restaurar lá. Senão não adianta, não, filho. É tempo perdido. Então aqui está, ó. Não adianta querer ter comunhão vertical se a horizontal está quebrada. Ó. Comunhão vertical. Comunhão com Deus. A minha comunhão com Deus pode estar 100%. Observa. Vertical, que é para cima. Então, vertical é para cima. Se a horizontal está quebrada, ó, um L. Tá vendo aqui? Ó? É o formato de um L. Ó. Formato de um L. Vertical para cima, Deus. Lado, família, negócios, sociedade, amigos. Ó. A comunhão com a família vertical está quebrada. A comunhão com Deus 100%. Aí eu te digo, será? Será que isso está mesmo? Tem que estar, gente, tudo igual, tanto na vertical, que é Deus, como na horizontal, que é a família, negócio, amigo, ou tudo mais. Tem que estar tudo equilibrado. Pronto, falei. Parte 2 de nossa lição. Tá? Aqui eu resumi bem mesmo. A parte 2, nós vamos abordar sobre deixar claro que a família é o maior patrimônio do cristão. O que é o maior patrimônio de um homem?
Se fosse perguntar hoje qual é o maior patrimônio de um homem, muitos iam dizer os bens materiais, mas não é não. Seus bens materiais não são maiores do que a sua família. A sua família é maior do que os bens materiais. É o bem mais precioso de um homem, sua família. Sua família. Então a parte 2 vai falar sobre o maior patrimônio do homem é a família. Ó, a consciência... é o 3. Família, meu maior patrimônio. O patrimônio que não for bem administrado será dilapidado e perderá o seu valor. Concordo plenamente, tá? Em relação a bens materiais, que aí vamos falar de bens materiais por enquanto, depois família e Deus. Bens materiais, se ele não for muito bem administrado, o que vai ser? Ele vai ser dilapidado. Vai se acabar. Então, os bens materiais, para você conservar ele, tem que ser muito bem administrado, senão ele acaba. Ele acaba. Em relação à família também, se a família não for muito bem administrada, muito bem cuidada, a família será dilapidada, será acabada também. Então, quem é o responsável por manter esse patrimônio aí? Você. É o maior responsável por manter o seu maior patrimônio intacto, que é a família. Então, você que é o grande responsável. Não podemos negligenciar uma das maiores heranças de Deus, pois se alguém não tem sucesso na família, nenhum outro sucesso na vida preencherá essa lacuna. Concordo plenamente. Se você não tem sucesso na família, nenhum outro sucesso que você adquirir fora da família vai preencher o vazio, lacuna, o vazio, o espaço que você deixou. 2.1. Compreendendo o significado de patrimônio. Isso aqui é um patrimônio ou é um bem material? Hein? O celular é um patrimônio ou é um bem material? A caneta é um patrimônio ou é um bem material? A casa é um patrimônio. A casa é um patrimônio. E a família? Maior patrimônio. Qual que você valoriza mais? A família ou os bens materiais? Aí está a pergunta chave. Ó. Segundo o dicionário, patrimônio é herança sucessória, conjunto de bens familiares, ativos financeiros, objetos preciosos, coisas valiosas, riqueza. Mas, figuradamente, é aquilo que é muito estimado como um tesouro, um diamante lapidado, uma joia rara. Como a família é comparada a um patrimônio, não existe valor estipulado em dinheiro. Não é herança que se transfere em cartório. A sua propriedade vai além do valor monetário. Ultrapassa o valor venal, não se compra, não se vende, não se empresta, não se pode mensurar o valor do que é de estimação espiritual, de amor sacrificial. Ó, a família tem muito mais importância do que o dinheiro. Hoje, infelizmente, tem um bocado de pessoa que dá mais valor e importância ao dinheiro do que sua família. Ou dá muito mais valor à família e ao dinheiro do que Deus. Gente, tem que haver um bom senso em tudo. Tem que haver o quê? Bom senso. Parte 2.2. Como guardar bem o tesouro incomparável. Gente, um tesouro incomparável você deve guardar muito bem, mas esse tesouro incomparável aqui que nós estamos falando é família. Esse tesouro incomparável que eu estou dizendo aqui não é aquele dinheirinho que eu tenho no banco, não é aquela casinha que eu tenho não sei aonde, não é aquele lote que eu tenho não sei aonde, aquele carrão que eu tenho na garagem, aquele outro carrão, tá? Hoje as pessoas parecem que dão muito mais cuidado a essas coisas aí do que a família. Ó, a Bíblia diz em Apocalipse 3.11, para guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Beleza? Aqui está falando de quê? Aqui em Apocalipse 3.11 está se falando de quê? Bens. Tá. Mas
Quem quer tomar esses bens nossos? O diabo. Aqui está falando do diabo, aqui está falando do adversário, que quer roubar o maior bem do homem. Tirar o maior tesouro do homem, que é a família. Aqui, ó. Coroa aqui figuradamente denota uma coisa de muita importância. Aquilo que engrandece, símbolo de soberania, nobreza, algo valioso, prêmio, dom, gratuito, presente de Deus. Mas pode ser roubado a qualquer momento. Basta um vacilo ou falta de vigilância para pôr tudo a perder. Há um inimigo espiritual que batalha o tempo todo procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Ó. Esse inimigo é um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. João 10,10. Não negligencie-se, pois se você não dá valor e não guarda bem guardado, então não pode ter tesouro. Sua família é um bem mais precioso que precisa ser guardado. Sua família é um bem incomparável que tem que ser muito bem protegido, muito bem guardado. 2,3. A indispensável solidez do patrimônio. Hoje, infelizmente, gente, o patrimônio está sendo dissolvido. O patrimônio está sendo dissolvido. E a família. Lembrando que eu não estou falando de bens materiais, estou falando de família. A família tem sido dissolvida. O respaldo jurídico e espiritual e a integridade dos seus componentes, um patrimônio indissolúvel. Um núcleo de convivência consolidado no amor e na comunhão. Um lar sedimentado e inviolável na concepção da fidelidade. Uma casa determinante na sua expressão máxima de um lar, onde seu recinto interior mostra claramente as relações familiares, como a mesa posta, onde os componentes da família fazem suas refeições, o quarto, onde os membros da família têm o seu sono restaurador, a autoridade patriarcal. Aqui está falando de um conjunto de valores. Se você trazer agora para a realidade, aqui está dizendo de uma casa onde hoje não se vê muito isso aqui. Não se vê. Poucos lugares você vê uma mesa posta. Hoje é poucas famílias que você vê aquela mesa grande e todo mundo ceando, almoçando, jantando, tomando café da manhã junto. São poucos os lugares onde você vê uma mesa onde todo mundo está junto. Vários lugares você vê hoje a mesa está vazia. Só o homem sozinho tomando café. Ou o casal sozinho tomando café, ou a mulher sozinha tomando café. Os filhos não estão. Os netos muito menos. Está uma mesa grande numa casa vazia. Por quê? A família está sendo dissolvida. A união da família está sendo dissolvida. E muitas das vezes por falta de compreensão, por falta de diálogo, de uma boa conversa, a família está sendo dissolvida. Ó, mesa. Ó, componente da família, refeição, quarto onde os membros da família tem um sono restaurador. Hoje, infelizmente, a gente vê uma casa praticamente vazia. Onde está essa família que anteriormente todo mundo se juntava? Hoje são poucas as famílias que se juntam. Ou então deixa para se juntar numa ocasião muito específica, que é o Natal ou Ano Novo. Mesmo assim, muitos não vão. Tem famílias que no Natal ou Ano Novo, ou grande feriado, eles ficam sozinhos. Por quê? A união naquela família acabou. O amor, o respeito, o carinho naquela família acabou. A família está sendo devagar, sendo dissolvida aos poucos, por falta de coisa boba às vezes. Às vezes uma coisinha boba que podia chegar no eixo, está fazendo a família fazer isso aqui, ó, dissolver. Antes era uma família sólida, firme, consolidada. Hoje está assim, ó. Algo está sendo dissolvido aos poucos. Felizmente, nós estamos precisando orar para que a união na família volte. Para que a
paz na família volte, para que o amor e o respeito dentro da família volte outra vez. Infelizmente. Então tá aqui, ó, bem claro. De um conjunto acessório. Os pais exercem os papéis de assistência recíproca. Aqui assistência recíproca está falando dos filhos, dos netos, da nora, do genro, da esposa, que precisa também dar uma assistência recíproca também. Não é só deixar para o velho ou para a velha, não. Tem que ser deles também. A participação para que a família mantenha unida também é dos demais membros da família, que precisam colaborar para que isso não acabe. Hoje o que mais temos são lares divididos, famílias brigadas, onde o pai não se dá com o filho, a mãe não se dá com a filha, a sogra não se dá com a nora, o sogro não se dá com a nora ou com o genro, famílias brigadas, onde no final de semana não se reúnem porque discutiram, brigaram por coisa boba, mínima, que podiam relevar, se acertar, mas preferiram se afastar. E a família vai só deixando uma lacuna. Ó, lacuna, isso aqui é uma lacuna. Ó, tá vendo? O espaço da minha mão e uma outra, isso é uma lacuna. Onde o inimigo entrou e enfiou a sua cunha. A lacuna precisa ser fechada. Ó, pronto, isso aqui é uma lacuna fechada. Ó, fechei a lacuna. Agora, deixou um espaço. Tem que fechar a lacuna, filho. Tá? A parte 3 da nossa lição, tá? Nós vamos abordar sobre enfatizar que devemos proteger a nossa família, com certeza. Ó, a consciência de proteger. Essa consciência de proteger a nossa família, gente, esse papel não pode ser delegado para uma pessoa só. Esse papel de proteger a família não deve ser só do progenitor, mas deve ser também da progenitora. E deve ser também dos demais componentes, membros da família, de proteger. É um papel de todos. A definição de consciência diz que é um tribunal pessoal, fórum particular, interior de julgamento do certo e errado, do justo do injusto, do verdadeiro do falso, percepção, noção, estímulo à volta, lucidez de sentimentos, de moralidade e de dever. O que nos torna aptos a julgar a nós mesmos sobre a nossa responsabilidade, a nossa fé, a nossa comunhão. Para decidir sobre o nosso ministério e o nosso patrimônio, que é a nossa família. Beleza, já falou tudo aqui. 3.1. Precisamos restaurar a nossa consciência. Restaurar a nossa consciência. Deus formou todos os seres humanos com consciência boa. O grande problema é que com o andar da carruagem deixamos essa consciência se deformar, contaminar, adoecer e cauterizar. Paulo diz em 1 Timóteo 1,5 que o amor precisa proceder de um coração puro, de uma boa consciência. No verso 19 deixa bem claro a Timóteo que precisa conservar a fé, a boa consciência, pois alguns vieram naufragar na fé. Também concordo plenamente com o que ele fala aqui no tópico 3.1. Lembrando que eu estou só resumindo, porque é bem extensa a lição, então estou resumindo. O 3.2, instruções bíblicas para preservar a família. A Bíblia tem bastante conselhos importantes para preservar a família. Tem muitos versículos bons e importantes na Bíblia que nos ensina a conservar a nossa família. Mas muitos não querem ler. Muitos não querem ler. Não procuram ler, não querem ler. Para o homem, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, sua família será uma bênção, a felicidade chegará ao seu lar. Salmos 28. Ele será compreensível na vida conjugal, mostrando a consideração para com sua esposa, respeitando
como vaso mais frágil, mais delicado. Beleza. Tá. Mas para preservar a família, o dever é de quem? Vamos lá. De quem é o dever de preservar a família? Eu tenho o dever de preservar a minha família. Meu filho tem o dever de preservar a família dele. Meu pai tem o dever de preservar a família dele. Meus irmãos têm o dever de preservar a família deles. O dever é pessoal. O dever de preservar a unidade na família, o amor, o respeito, o carinho na família. Gente, é com a gente. Às vezes nós precisamos compreender esse papel e saber que esse papel é nosso. Esse papel é muito importante, é nosso. Respeito. Aqui quando fala de respeito ao vaso mais frágil, o vaso mais frágil aqui que Pedro está dizendo, gente, é a mulher. Ele é o vaso mais frágil. O apóstolo Pedro fala assim, ó, vocês devem coabitar com ela. Exatamente Pedro fala aqui em Pedro 3,7, vocês devem coabitar com ela porque ela é mais frágil. É respeitar. O respeito entre o casal está acabando. O respeito dentro da família está acabando. Muitas coisas acabou. E é por isso que foram criadas leis hoje para proteger a família, para proteger a mulher. Por causa disso, que o respeito acabou. Não se via isso, não se via isso antes de uma mulher bater num homem, de um homem bater numa mulher. Teve que criar lei severa para proteger. O negócio entrou, não se via isso. Não se via isso. Mas infelizmente nós estamos no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então tem que preservar, tem que haver o respeito mútuo entre o casal, tem que haver compreensão. Tem que haver compreensão de ambas as partes, tá? Aqui o resto da lição diz que tem que ser de ambas as partes. A compreensão tem que ver também da mulher. Hoje nós vemos também mulheres agredindo o marido em casa, batendo na cara dele, matando, maltratando, não cuidando lá. Também temos. Não é só do homem para a mulher, mas da mulher para o homem também. O respeito acabou. A reciprocidade no meio da família acabou. Precisa voltar novamente. Tudo isso precisa voltar novamente. Entre os filhos também, tá? Também tem que haver o respeito. Tem que haver o respeito entre os filhos também, que hoje tem filho que infelizmente chega em casa, só Jesus, tem que corrigir mesmo. Mas corrigir sem tirar sangue. Até o respeito do filho para com o pai acabou, o respeito do filho para com a mãe acabou. São poucos os lares que ainda mantêm o bom hábito, o bom costume do filho, da filha, do neto, da neta, respeitar o pai e o avô. São poucos lares. Infelizmente, está contando. Isso precisa voltar novamente. Tá? A parte 3.3 e última, cuidar da família é um privilégio para cada um de nós. Eita glória! 33 anos que eu venho cuidando da minha família. 33 anos que eu venho cuidando da minha família. E tenho procurado cuidar muito bem. Fazer pelo menos o meu papel. De cuidar muito bem. Meu dever, é minha obrigação. Se eu não cuidar bem da minha família, será que eu vou cuidar da igreja? Tem pessoas que, infelizmente, ele cuida mais da igreja do que da família dele. Aí a família passa necessidade, passa fome, os filhos precisam de um bom diálogo, de uma conversa, não tem. A esposa não conta com ele para nada, e lá na igreja ele é um santo, em casa é um leão. Se você não sabe cuidar bem da sua família, será que você está cuidando da igreja? Não adianta. Eu na igreja ser aquele cara, mas o lar está fracassado, a família está fracassada, o respeito na família
Não tem. O amor na família não tem. Tem pessoa que tem mais amor pelos irmãos da igreja do que pela própria esposa e pelos próprios filhos. Cuidado. Cuidado. A lição de hoje está trazendo um alerta para nós muito grande aqui. Então, estou resumindo bem a parte 3.3, tá? Nós somos mordomos da nossa família. Qual é o papel do mordomo? Cuidar. O mordomo cuida. É aquele cara responsável por cuidar de tudo dentro da casa. A responsabilidade é do mordomo, cuidar de tudo. O mordomo, numa família, ele cuida dos bens materiais da família, como também cuida da própria família. Tá? É um papel do mordomo. Então, nós somos mordomo na nossa casa. Eu sou mordomo na minha casa, você é mordomo na sua. Você é mordomo na sua. Tá? Os filhos são herança de Deus. Está dizendo aqui que os filhos são herança de Deus. Com certeza. Os filhos não são maldição. Herança. Tá? É necessário que o mordomo se ache fiel na condução daquilo que foi entregue em suas mãos para cuidar. O mordomo, gente, ele cuida de tudo na casa. Se alguma coisa faltar, o dono vem em cima dele. O patrão vai cobrar o mordomo porque o mordomo não cuidou muito bem. O mordomo tem que ser fiel. O mordomo que cuida da despensa, ele precisa ser fiel. Se ele não for, ele não pode ser mordomo. Tem que haver fidelidade. Aqui fala também de fidelidade em cuidar daquilo que não é nosso. Ou daquilo que é nosso também. Ser fiel em tudo. Tá? Aqui diz que a família foi chamada para dar continuidade na construção. Aí vem para falar de filhos, netos, para falar de casamento e vice-versa. Quando morremos, quem cuida do nosso funeral é quem? Uma pergunta que está aqui na lição. Quando nós morremos, quem cuida do nosso funeral? Família. Quem não tem família é enterrado como indigente. Aqui, ó, a lição está dizendo bem claro. Quem não tem família é enterrado como indigente. Eu já vi muitos casos onde o cara foi enterrado como indigente. Por quê? Não tem família. E não tem ninguém. Eu vi isso acontecer num velório há pouco tempo que eu fiquei muito triste. Fui fazer o velório de uma irmã e lá vi o corpo de um homem em cima de uma lápide. Estava dando a hora dele sair. O sepultamento dele seria 11 horas, estava faltando poucos minutos para as 11. Não tinha ninguém da família. Eu não sei explicar o que houve, não foi ninguém da família. Aí eu terminei o velório da irmã e fiquei ali velando o corpo daquele homem ali. Até que chegou o pessoal da funerária e eles mesmos fecharam o caixão, eles mesmos levaram o caixão, porque a família não veio, a família não apareceu. A pergunta é, esse homem foi enterrado como indigente, tá? Mas esse homem tem uma família? Tem. Mas por que a família não compareceu e ele foi sepultado como indigente, como alguém que não tem família? Com certeza, alguma coisa houve na família que dissolveu essa família. Algum fragmento aconteceu nessa família para essa família ser diluída. E muitas das vezes o culpado somos nós mesmos. Que não assumimos nossos erros, que não consertamos, que não tomamos atitude, que não conversamos, e deixamos a nossa família ser diluída aos poucos. O responsável é você. Talvez aquele homem foi enterrado como indigente, né? Porque muitas das vezes ele pode ter sido o causador daquilo, da família se afastar dele. Por quê? Porque muitas das vezes nós não queremos dar o nosso braço a torcer quando nós erramos. Achamos que temos muita razão e não queremos ouvir a opinião do outro ou a sugestão do outro. Aí as famílias vão se acabando.
A união na família vai se acabando. Então, se você tem uma família, cuide, preserve. Porque no dia do seu funeral, é a sua família que vai estar lá. Agora, se a sua família não for no seu funeral quando você morrer, é porque você é um cara muito ruim. É que você foi um cara muito ruim. Então, está na hora de quebrar esse paradigma. Voltar à paz com a sua família, restaurar a paz de novo na sua família. Porque se você partir amanhã para a eternidade, quem vai fazer o seu funeral? É o pessoal da funerária, porque a família não vai estar lá. E o culpado é você. Se a sua família não comparecer no seu funeral, o culpado é você. Que não muda suas atitudes, que não muda seus hábitos, que não deixa de ser machista. Demais. Mude um pouco. E terá sempre a sua família perto de você. Eu ensinei que devemos proteger a nossa família. Conclusão, quem não cuida, honra e protege a sua família, negou a fé. Quem não procura apresentar-se a Deus aprovado, infelizmente seu ministério não será bem sucedido. Por que tem um bocado de ministério fracassado por aí? Ministérios fracassados, obreiros fracassados e família destruída porque você é o causador. Não coloque a culpa em cima do diabo. O diabo simplesmente aproveitou uma lacuna que você abriu. Quem abre a lacuna não é o diabo, não. Quem abre a lacuna é você mesmo. O que é lacuna? Brecha. Você que abriu. Ele vai trabalhar em cima da brecha que você deixou. Fecha enquanto você tem tempo. A conclusão da verdade aplicada, final, diz assim. Ó, bem claro. Se não cuidamos bem da nossa família, teremos prejuízo em nosso testemunho cristão e no exercício do ministério. Ó, se você não cuida bem da sua família, você tem prejuízo aonde? No seu testemunho. Porque as pessoas de fora é que vai avaliar seu comportamento. As pessoas da sua família também avaliam o seu comportamento. E a igreja também vai avaliar o seu comportamento. Então, dê um bom testemunho. Tanto para os de dentro, que é a família, como para os de fora. Então, dê testemunho. Onde você passar, dê testemunho. Que as pessoas nos conhecem por aquilo que nós praticamos. Tanto a nossa família, como a igreja, como a sociedade em geral, é que vai dar testemunho. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Não se esqueça, se inscreva no canal. Esse foi o canal Foco na Mensagem com a lição Família. Primeiro ministério e maior patrimônio. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Graça e paz.